Olá, que bom saber que você está aqui conosco de novo hoje para mais uma devocional. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui do YouTube, faça a sua inscrição, ative os sininhos para receber as notificações e também curta a nossa página no Facebook, siga e, se possível, compartilhe as nossas devocionais, mensagens, estudos com aquelas pessoas que você conhece ou nos seus meios sociais para que outros tenham acesso. Eu sou o reverendo Elber Silva, pastor da Igreja Presbiteriana Esmeraldina. Hoje eu quero tratar com você a continuidade de todos aqueles textos anteriores com respeito a Atos capítulo 8. Hoje nós vamos ver 3 versículos e você pode acompanhar a projeção que será colocada aí e você leia assim comigo. Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Primeiro este versículo para nós tratarmos na nossa devocional. A primeira situação que nós devemos ter em mente, tendo as outras devocionais anteriormente já colocadas aqui, é que toda a Escritura, todos os versículos, ela por si só levam a um único caminho. É aquele mesmo que nós sabemos que Jesus, que é o caminho, disse em João 14 para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando nós olhamos para esse versículo de número 35, eu quero fazer o destaque, além de todas as passagens das Escrituras levar-nos para Cristo, mostrar quem Ele é, qual é a sua obra, o que Ele fez por nós, quais são os benefícios da ressurreição, qual é a importância da ascensão e por que tudo isso é válido para os nossos dias, Filipe começa, por assim dizer, através daquele texto. E se você voltar um pouquinho atrás, no versículo 32, vai dizer que o eunuco estava lendo a passagem lá do profeta Isaías, um pergaminho, um rolo. O importante é que nós sabemos que ele estava lendo a respeito das Escrituras. Não entendia, não compreendia, e pela providência e soberania de Deus, Filipe então foi instruído pelo anjo a ir até esse etíope para ensiná-lo sobre as Sagradas Escrituras. Então Filipe, ele começa daquele ponto de Isaías 53 e certamente passa por toda a Escritura do Antigo Testamento, pelos profetas, pelos salmos, e ele percebe então, o eunuco, que tudo aquilo que estava sendo dito, estava sendo falado, era a respeito de uma pessoa. Tanto é verdade que ele pergunta no versículo número 34, diga-me por favor de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então, começando por aquela parte da Escritura, Filipe fala para ele, para o eunuco, de quem o profeta está falando, que era de Jesus, aquele que haveria de vir, sofrer pelos nossos pecados, morrer numa cruz, ser crucificado, descer ao Hades e ressurgir dos mortos ao terceiro dia e subir aos céus. Essa é a primeira verdade que nós temos nesse texto. A segunda lição que nós podemos aproveitar na nossa caminhada cristã está no versículo de número 37. Filipe disse: você pode se crer de todo coração. Por que Filipe disse isso? Se nós voltarmos um pouquinho o texto lá no versículo 9 do capítulo 8, nós veremos a história de Simão o Mago. Nós sabemos que a conversão ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser radical, ela causa uma transformação completa. Em Simão não foi assim. Podemos dizer que foi uma conversão parcial que não teria validade nenhuma. Tanto é verdade que ele quis comprar com dinheiro os benefícios que o Espírito Santo poderia dar. E nós sabemos que isso ele faz gratuitamente. Então, Filipe diz para o eunuco, você pode se crer de todo o coração. Ou seja, o cerne da nossa alma, aquilo que nós precisamos ser transformados diariamente é o nosso coração. Porque o próprio Senhor Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se a nossa boca está cheia da palavra de Deus, se a nossa boca está cheia do alimento que a palavra nos fornece, certamente nós vamos falar disso para as outras pessoas, vamos viver para isso e com isso na nossa mente. Agora, se nós não temos isso em mente, não temos isso no coração, de nada vale a pena, e aí não foi uma conversão verdadeira, e sim algo parcial e que não tem uma validade
total. Por isso é interessante nós observarmos que após essa fala, o eunuco ele pronuncia um credo, se assim podemos dizer, que ele fala: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você ler o Evangelho de João, você vai verificar que existem pelo menos 6 relatos onde pessoas disseram que este é verdadeiramente o Filho de Deus, ou ele é o Salvador do mundo. Nós cremos que é aquele que veio para transformar e salvar vidas. Nós podemos observar que Jesus, então, ele é o Filho de Deus, e o eunuco confessa isso com os seus lábios, porque o seu coração já havia sido convertido e havia sido transformado. E isso aconteceu conosco quando nós somos alcançados por Jesus. Um dia, em algum momento, em alguma hora, em alguma circunstância, nós ouvimos a pregação da palavra de Deus e o Espírito destrancou o nosso coração e abriu a porta, escancarando para que essa mensagem chegasse e nós fôssemos transformados. E isso foi então uma transformação radical, onde hoje nós temos aquilo que nós podemos dizer a terceira situação que o texto nos revela. Se a primeira é, começando por aquela parte das Escrituras, e todas elas levam para Jesus, a segunda que nós vimos é que transforma o coração, a terceira é que nós somos cheios de alegria. O versículo número 37 diz que depois que eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. É interessante nós observarmos que a vida cristã ela é uma vida de sofreguidão, de dores, de empecilhos, de dificuldades, de medos, de anseios, de planos, de projetos e muitas outras coisas mais. E muitas vezes isso falha, e muitas vezes nós ficamos questionando, mas onde está Deus em toda essa história? Então, como nós tivemos nosso coração transformados e através das Escrituras nós entendemos que Ele revela-se em toda ela para que nós possamos ter a nossa alegria completa, porque foi Ele mesmo quem garantiu para que nós tivéssemos calma, tranquilidade, descansássemos nele, sabendo que nele nós estaríamos plenamente satisfeitos. É interessante que nós podemos destacar alguns outros salmos, e eu gostaria de falar com você a seguinte sentença do Salmo 16, versículo 11. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Ou seja, o salmista está mostrando que a transformação radical do coração, quando revela-se através da palavra para alguém e transforma esse coração, nós entendemos e compreendemos que ao olharmos para o nosso mundo, para todas as circunstâncias, para como os governantes, os políticos estão cuidando da nossa nação, de alguma maneira que o cristão ele consegue compreender, mas até diante da dificuldade às vezes não consegue explicar, nós podemos saber que nós estamos alegres porque a nossa estada aqui ela é curta. Um dia ou outro nós deixaremos de existir e estaremos na eternidade com Jesus. E é interessante que nós devemos lembrar que, começando por aquela parte das Escrituras, nós temos que seguir e olhar que os profetas sofreram, os reis colocados pelo Senhor sofreram e muitos outros deram sua vida por causa do Evangelho. E hoje nós também enfrentamos essas dificuldades. Não pense você que os políticos irão acertar todas as vezes. Eles mais erram do que acertam. Mas cabe a mim e a você, olhando pela Escritura, sabendo que ela revela a Cristo, e porque nós temos um coração alegre, transformado, cheio de ânimo, força, e sabendo que isso vai passar um dia e vai ser perfeito e melhor e muito mais agradável no futuro, no céu, junto com o Senhor Jesus, é que nós continuamos orando e descansando no Senhor Jesus. Nós podemos dizer que a nossa alegria, a alegria do cristão, é uma alegria teimosa. Por quê? Ela acompanha a nossa vida. Em algum momento nós podemos um pouco desanimar, sentir medo, passar por algumas dificuldades, mas ela sempre estará ali e nós podemos confiar que o Senhor é aquele que sustenta a nossa vida. Lembrando também, para caminharmos para a nossa conclusão, que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. E ter essa alegria é quando nós humildemente reconhecemos que nós estamos presos em nossos delitos e pecados, não podemos fazer sequer qualquer coisa para sair disso, mas podemos descansar na ação graciosa do Senhor, que ao enviar seu Filho Jesus ao mundo para morrer pelos pecados, pagou o preço e agora Ele nos coloca novamente frente a frente com Deus,
um Deus de amor, que também é um Deus de justiça e há de julgar os vivos e os mortos. Por isso, a nossa alegria ela é maior e completa, porque nós vivemos agora aqui, almejando o futuro, o céu, a glória que há de vir, juntamente com os anjos, o Senhor Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, nessa devocional, e encerrando assim essa série em Atos 8, nós já vimos que nós precisamos ler a palavra, estudar a palavra e orar. Precisamos começar por algum motivo, encontrar pessoas que nos ajudem e que nos auxiliem e estarmos dispostos a entender que o Senhor também nos coloca à disposição de outras pessoas, porque o mundo está sedento de paz, alegria, amor, verdade, santidade, retidão, integridade e todas as outras coisas mais. E isso nós só podemos encontrar em Jesus. Que eu e você sejamos como Filipe, estejamos sempre prontos para dar razão da nossa esperança. Mesmo diante das dificuldades, nós enfrentemos qualquer deserto, porque sabemos que o Senhor é conosco. E diante de tudo, nós continuemos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.